Henker que vive duas vezes. Capítulo 568. Teste de qualificação, 9. Então, Cronos jogou seu ego, as fontes, para a Terra. Depois de viver e observar a vida de Cronos, Ion-Woo sabia o quão importantes eram as fontes. Essencialmente, elas eram o próprio Cronos. Eles eram o núcleo das lendas que Cronos construiu ao longo de eras. Desde o início do universo. Eles eram engrenagens de uma roda que permitia que os enormes domínios do tempo e da morte girassem suavemente. Desde que ele os jogou fora, sua divindade enfraqueceria. Quando sua habilidade divina do tempo pausou, seu corpo também pausou. Os titãs pensaram que a morte havia ultrapassado Cronos e, de certa forma, eles estavam certos. Pois, tecnicamente, a existência de Cronos estava morta. No entanto, suas lendas ainda continuaram. Onde é isso? Um ego separado de Cronos abriu lentamente os olhos. Os sentidos que ele havia esquecido pareceram ganhar vida. Ele podia ver o céu noturno, cheirar flores e sentir uma brisa sussurrando vividamente em sua pele. Ao mesmo tempo, uma dor não identificável latejava por todo o seu corpo, mas também era bom. A sensação de estar vivo era revigorante. Acho que acordei, embora não saiba onde fica esse lugar. Cronos instintivamente agarrou o espaço para saber onde estava, mas só conseguia sentir o ar deslizando por entre seus dedos. Ele sorriu amargamente. O fato de ele ter perdido tudo o impressionou. Os imensos poderes que poderiam transcender a criação não foram encontrados em lugar nenhum, e a força que abrangia todo o universo desapareceu. O mundo da sua mente consciente era tão pequeno que parecia desconfortável, como se ele estivesse preso por uma corda invisível. Ele já havia sido considerado quase no nível do imperador, mas agora ele era um mero mortal. No entanto, seu sentimento de perda durou pouco tempo. Cronos se livrou e se levantou. Ele era o mais novo de todos os seus irmãos, mas havia assumido o trono. Mesmo que ele fosse um mortal agora, não importaria se ele recuperasse suas forças. Como estava seguindo um caminho que já havia percorrido, ele acreditava que não demoraria muito. Acima de tudo, Cronos ficou satisfeito com a clareza de sua mente. Isso não é tão ruim. Na verdade, é melhor do que eu pensava. Enquanto estava sentado no trono, ele sofreu dores de cabeça agonizantes devido ao demonismo que abalou sua consciência. As únicas soluções que ele conseguiu pensar para escapar da situação terminaram horrivelmente. Mas ele estava bem agora. Foi revigorante. Ele havia escapado completamente da loucura. Não sei se é porque agora estou separado do demonismo, mas é bom. Ele sentiu como se tivesse retornado à sua juventude. Na verdade, como manteve a memória do passado, que não tinha antes, teve uma grande vantagem. Ele seria capaz de tomar decisões razoáveis e sábias. Ele estava confiante de que a maioria das coisas não o pegaria de surpresa, e seu escudo psicológico também estava no auge. Qual seria um bom nome para sua condição? Sangue frio. Sim, isso parece bom. Cronos sorriu. Não havia melhor maneira de descrevê-lo. Para outros, ele parecia um pai cruel e sem coração tentando recuperar o trono que seus filhos haviam conquistado. A primeira coisa que Cronos fez foi investigar o planeta em que estava. Mas ainda não tinha ideia de onde estava. Embora ele tivesse governado incontáveis universos e dimensões e observado uma miríade de civilizações, ele nunca tinha visto ou ouvido falar de um planeta como este. Este é o território de alguma outra sociedade? Era definitivamente possível. Embora o Olimpo tenha prosperado e se expandido durante seu reinado, ele não dominou todos os universos. Afinal, havia muitas sociedades piedosas, e algumas delas eram iguais ao Olimpo. Cronos primeiro tentou determinar de quem era esse território. Se for uma sociedade que vai me ajudar, recuperarei minhas forças mais rápido, mas se não, terei que ser mais cauteloso. Os seres divinos eram extremamente sensíveis em relação ao seu território. Eles muitas vezes eliminavam os invasores sem fazer perguntas, e esta era a última coisa que Cronos queria. Não, talvez seja melhor ficar quieto até chegar a hora. Percebendo que era possível que uma sociedade o denunciasse ao Olimpo, ele mudou de ideia. Os aliados de ontem tornaram-se frequentemente os inimigos de hoje, por isso era viável que tal coisa pudesse acontecer. Mais importante ainda, ele não sabia quanto tempo havia passado enquanto as fontes viajavam pelos universos. Ele também não conhecia a hierarquia e a ordem das sociedades. O que eu mais preciso é de informação. Não sei de nada agora. Enquanto avançava lentamente, ele começou a traçar seus planos. Devo ganhar força primeiro. Cronos aprendeu que os seres do planeta chamavam este lugar de Terra. Infelizmente, Cronos nunca tinha ouvido falar disso. Ele quebrou a cabeça pensando nos territórios da maioria das sociedades, mas nada lhe veio à mente. Pode ser possível que seja um território na periferia e ainda não tenha sido descoberto. Os seres do planeta em que ele vivia eram criaturas jovens que acreditavam que a Terra era o único planeta vivo no universo. Era uma civilização que apenas começava a dar os primeiros passos. Isso é o melhor. Será mais fácil criar lendas desta forma. Quanto menos avançada era uma civilização, mais superstições ela era e maiores eram suas expectativas em relação a heróis e deuses. O folclore entre seu povo cresceria até que nascesse uma religião. Foi aí que a fé começou. Foi a razão pela qual as sociedades piedosas que precisavam de fé tentaram desesperadamente encontrar novas civilizações. Vou usar este lugar como meu território sagrado para ressuscitar. Depois disso, Cronos viveu inúmeras vidas. Sua primavera tinha as qualidades do tempo e da morte, então ele poderia reencarnar continuamente.
A cada nova vida, Cronos se tornava um herói e fazia muitas contribuições que os humanos normais nunca conseguiriam realizar. Eles se transformaram em lendas e se espalharam pelas civilizações e tribos do mundo. Inúmeras religiões que o adoravam surgiram e declinaram. Cronos ganhou muitos nomes, mas não conseguia se lembrar de todos. Em algum momento, ele também esqueceu seu verdadeiro nome, Cronos, porque ninguém o chamava por esse nome. Ele só conseguiu manter sua identidade por causa do quão poderoso ele era em seu corpo original. À medida que suas várias vidas na Terra continuavam, ele percebeu algo estranho. Por que ouço falar das lendas do Olimpo aqui? Este é o território do Olimpo. Eu até ouvi falar de Asgard em uma de minhas vidas passadas. Como isso foi possível? Muitas novas religiões da Terra representavam sociedades piedosas, chocando Cronos. As lendas de diferentes sociedades não poderiam ser contadas ao mesmo tempo. O fato de os mortais poderem compreender as lendas da transcendência com tanta precisão o deixou inquieto. O que foi ainda mais surpreendente foi que ele nunca viu nenhum ser divino, mesmo enquanto a Terra continuava a avançar. É como se algo estivesse interferindo para eliminá-los ou selá-los em algum lugar. A civilização da Terra continuou a desenvolver-se e, em breve, as suas conquistas tornaram-se apenas contos de aldeia. Eles não eram mais lendas. Seu progresso finalmente encontrou uma parede. Só mais um pouco e eu poderia ter exuviado. Cronos não suspeitava mais da Terra. Ele ponderou como poderia superar essa parede final. Após a exuviação, não demoraria muito até que ele transcendesse, mas ele tinha que superar isso primeiro. Mesmo que sua força tenha sido acumulada ao longo de suas reencarnações, ele ainda não havia atingido os 10.000 anos. Não era nada comparado ao tempo que ele viveu como Cronos. Ele achou difícil manter a compostura. Mais importante ainda, a Terra não estava progredindo em direção a uma civilização baseada em magia ou em encantamento. Em vez disso, estava no caminho da tecnologia e da ciência. Estes tipos de civilizações centraram-se menos no sobrenatural, de que as religiões precisavam, e mais em estudos baseados em evidências. Foi difícil para um ser divino neste ambiente. No final, Cronos sentiu pela primeira vez a necessidade de mudar seus planos. Sou órfão desta vez, teria sido bom ser o filho mais novo de um milionário. Cronos percebeu que havia reencarnado em um orfanato localizado na periferia da Coreia do Sul. Seus olhos se estreitaram. Ele não tinha intenções de realizar proezas ou se tornar um herói. Em vez de criar lendas para si mesmo, isso apenas o faria ser rotulado como praticante de bruxaria. Ele iria viver com facilidade e organizar lentamente seus pensamentos. Como ele precisava de uma mudança de direção se quisesse exuviar e transcender, ele aproveitaria a oportunidade para inventar algo. Plaque. Ai, no momento, Cronos era apenas uma criança de 5 anos e a dor na testa o fez prestar atenção. As crianças não deveriam franzir a testa assim desde tão jovens. Quem disse que está tudo bem? Cronos gemeu, segurando a testa machucada, e olhou para cima. Uma garota que parecia 2 anos mais velha estava olhando para ele com as mãos gordinhas nos quadris. De repente, as memórias da criança apareceram na cabeça de Cronos. A garota era como a instrutora do orfanato. Ela era tão poderosa e assertiva que mesmo os meninos mais velhos que ela não podiam fazer nada. Eu vou te punir se você fizer isso de novo. Ao olhar para a garota confiante, Cronos sentiu como se as coisas já estivessem piorando. Cronos estava certo. Depois daquele dia, a garota seguiu Cronos por toda parte e o importuno. Você comeu? Você é minúsculo. É melhor você ir ao refeitório. Ouvi dizer que você faltou à escola hoje. Quer morrer? Então, você bateu no seu amigo de novo? O que você será quando crescer? Você não está estudando? Cronos precisava desesperadamente de algum tempo para si mesmo, então ele sentiu que estava enlouquecendo. E o nome dela é Leá. O nome da garota era Shin Leá. O orfanato era administrado por uma igreja e as crianças receberam nomes de batismo. Na Bíblia, Lia era mãe de Judas, ancestral de Jesus. Não havia nada de estranho nisso, mas a pronúncia do nome picou o coração de Cronos como uma agulha. Embora Cronos estivesse tão ocupado que quase esqueceu seu próprio nome, ele não conseguia esquecer o nome de Reia tão facilmente. Isso o incomodava sempre que ele ia dormir. Ele sabia que só a machucava e não conseguia nem pedir desculpas a ela. Sempre houve alguma culpa no fundo de seu coração. Era tão ruim que às vezes, sempre que Shin Leá o incomodava, ele sentia como se ela fosse a verdadeira Reia, que estava observando de cima. Depois de algum tempo, a insistência pareceu um interesse caloroso, e Cronos começou a ver Reia em Shin Leá. Pela primeira vez em milhares de anos, ele sentiu amor. UGH, idiota. Por que você demorou tanto? Demorou bastante. Eu te dei tantas dicas, meu Deus. Você tornou tudo tão difícil. Quando ele confessou nervosamente a ela, a repreensão de Leá foi tudo que ele recebeu de volta. No entanto, Cronos aprendeu como era uma vida comum pela primeira vez depois de se casar com Shin Leá. Trabalhar, sair para namorar e voltar para casa de mãos dadas. Depois de vidas exaustivas construindo lendas, era um estilo de vida emocionante. Ele queria viver assim para sempre. Os pensamentos de Cronos de criar lendas desapareceram. Ele não queria mais ficar mais forte. O que havia de tão importante em um futuro que talvez nunca acontecesse? Era um futuro que agora era uma mera ilusão. Sua realidade com Shin Leá era muito mais importante que isso.
Estes são meus filhos? Os olhos de Cronos tremeram quando ele olhou para o ultrassom que Shinlea lhe mostrou. Shinlea acariciou cuidadosamente sua barriga e seus olhos se estreitaram. Idiota, eu disse para você ter cuidado. Você chegou em casa feito uma fera depois de ficar bêbado daquela vez e... Eu tenho que fazer pós-graduação, mas olha só. Eu vou te matar se você disser que não se lembra. Haha, claro que não, meu filho, nosso filho, e 2 deles, temos 2 ao mesmo tempo. Shinlea não pôde deixar de sorrir ao ver Cronos pulando de excitação. A gravidez foi uma surpresa, mas ela estava feliz. No entanto, como teriam mais 2 membros para acrescentar à sua família já com dificuldades financeiras? Teriam de quebrar a cabeça para encontrar uma forma de cobrir as suas despesas. Cronos parou de pular e parecia um pouco melancólico. Lea inclinou a cabeça. O que há com esse rosto sombrio? N nada. Estou bem. Cronos não poderia dizer que o ultrassom o fez pensar nos filhos que teve com Rhea no passado. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, e a pobre criança que ele nunca foi capaz de amar, Zeus. Antigamente ele se ressentia deles, mas agora sentia que conhecia o desespero e a frustração que eles deviam sentir. Ele sentiu remorso e se desculpou com seus filhos e Rhea. É por causa de Zeus e dos outros? Quando Shinlea de repente disse essas palavras, a cabeça de Cronos virou-se na direção dela. Ela estava sorrindo para ele. Não se preocupe muito. Eles estão indo bem se atacando um ao outro. Lea, você. Idiota, eu te dei todas essas dicas, mas você ainda não entendeu. Cronos ficou sem palavras. Você realmente tem que me fazer dizer isso. Ei, o que há com você? Cronos puxou Shinlea para ele em lágrimas. Ele acariciou a cabeça dela repetidas vezes. Só havia uma coisa que ele poderia dizer a ela. Eu te amo. Eu realmente amo você, Rhea. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.